Em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigado aos que estão aqui conosco, que é uma honra muito grande. E muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet para a nossa segunda reunião mensal da Regional São Paulo. Eu não posso começar essa reunião sem antes agradecer ao Dr. Vitor Hugo e ao Dr. Felipe De, coordenadores da reunião mensal. Muito obrigado. Agradecer ao Batini. O doutor Maurício, infelizmente, por problemas pessoais, não pôde estar aqui conosco hoje. Mas o tema da nossa aula, da nossa discussão hoje, vai ser o Estatuto do Paciente. Implicações legais e éticas para a prática da cirurgia plástica. Eu acho que esse é um tema extremamente instigante, atual, e que atinge a todos nós. E vamos ter 3 palestrantes que vão abordar o tema, vamos começar com o Dr. Raul Canal, depois o Dr. Helder Lúcidos e depois a doutora Karina Lanzelotti. Então, eu queria chamar aqui, com muita satisfação, o Dr. Raul Canal, que dispensa apresentações. O Dr. Raul Canal assim, além de ser um grande amigo, é um profundo conhecedor do tema e, com certeza, vai nos enriquecer hoje com essa sua brilhante aula. Professor, o microfone é seu, à vontade. Obrigado, doutor Abel. Amigos e amigas, boa noite. Uma boa noite, pessoal de casa que nos acompanha online. Perfeito. Aponto para onde? Para lá, tá ok. Obrigado à Regional pelo convite, obrigado aos colegas que estarão comigo aqui no palco, doutor Karina, doutor Helder, doutor Rodrigo, doutor José Otávio. Vai ser uma noite empolgante. Bom, pediram para eu falar sobre a nova lei. Então, para quem não está acompanhando, foi sancionada dia 7 e 8 de abril, muito recentemente, pouco mais de 2 meses, a Lei Federal 15.378. Oi. Melhorou. Obrigado, viu? Então, foi sancionado, eu repito, talvez o pessoal de casa não tenha ouvido, em abril, dia 7 de abril, a Lei Federal 15.378, que ela aprova o Estatuto dos Direitos do Paciente. Seria, a grosso modo, como se fosse o Código do Consumidor para os pacientes. A doutora Daniele me perguntou, essa lei substitui o Código do Consumidor? Não exatamente, ela complementa. Agora, naquilo que for conflitante, ela é uma lei especial. Então, um dos princípios do direito, a lei especial sempre se sobrepõe à lei genérica. Então, tem um dispositivo no Código Civil e vem no Código do Consumidor um dispositivo conflitante. Por exemplo, o Código Civil fala em prescrição de 3 anos. Do consumidor fala em 5 anos. O que prevalece? Se eu estou discutindo o direito do consumidor, prevalece o do consumidor, porque é uma lei específica, especial. Certo? Então, na verdade, essa lei ela traz poucas novidades. Na verdade, ela consubstancia, ela reúne e traz para o status de uma lei federal especial alguns direitos que já estavam previstos na própria Constituição, no Código Civil, no Código do Consumidor, no Código de Ética Médica e em outras legislações infralegais, ou seja, resoluções advindas do Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, de Psicologia, todos os demais órgãos regulatórios. Então, não representa uma inovação integral no ordenamento jurídico, mas consolida, sistematiza e confere maior densidade jurídica a direitos e deveres antes dispersos em vários diplomas legais. E talvez a parte mais importante aqui, essa lei traz o direito do paciente ao status de direitos humanos. O que significa? Isso pode implicar em tratados internacionais, dos quais o Brasil, porventura, seja signatário. Isso significa, doutor Guilherme, que um paciente que tiver seus direitos desrespeitados lá no Hospital de Ibirapuera, o que nunca acontece, mas se isso, porventura, uma hipótese muito remota, viesse a acontecer, pode ser convocada, inclusive, a Polícia Federal para proteger aquele paciente, e não mais a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por quê? Trata-se de direitos humanos. Foco na centralidade do paciente, nas redes públicas e privadas.
parece óbvio isso, mas o óbvio às vezes precisa ser escrito, precisa ser consagrado, e o doutor Maurício acaba de adentrar o auditório, então nossa conversa ganha mais relevância a partir de agora. Antes tarde do que mais tarde, né, doutor Maurício? Bem-vindo, obrigado. Então, o paciente é o foco central de todo o serviço assistencial. O foco é o paciente, o target é o paciente, a centralidade tem que ser o paciente. A norma deve ser interpretada em consonância, eu já falei isso, com a Constituição, com o Código Civil, e ela vai conflitar em poucas coisas. Em algumas coisas ela vai ser complementar. Mas quando ela cria um direito que não está nos outros diplomas, prevalece o que está previsto nela. Impactos jurídicos. Um novo cenário. Aumenta o nível de exigência jurídica e o rigor na análise de condutas médicas. Exposição a litígios está diretamente vinculada à forma como atuação estruturada, documentada e demonstrada. Então, não apenas a atuação estar conforme a lei. Essa atuação tem que estar registrada e documentada para ser consultada e confrontada eventualmente no futuro. O que fazer? É preciso maior atenção ao registro adequado e completo dos atendimentos e à gestão de riscos. Autodeterminação do paciente. Sobre isso aqui nós falamos muito ao longo da pandemia, inclusive quando aquelas divergências científicas, divergências de condutas terapêuticas mais embasadas em ideologia política do que em verdades científicas e médicas, o CFM chegou a soltar uma nota defendendo a autonomia do médico. E eu critiquei o CFM na época, mandei até um ofício para o presidente, dizendo que estava equivocado. O médico não tem autonomia, quem tem autonomia é o paciente. O médico tem uma coisa muito maior, talvez, que é a soberania clínica. Então, o paciente não pode exigir de você uma conduta terapêutica com a qual você não concorde ou da qual você não esteja convencido. Mas você também, mesmo convencido, mesmo com verdades científicas baseadas em evidência, você não pode impor ao paciente uma conduta terapêutica contrária à vontade dele. Então, agora, registrado em diploma legal a autodeterminação da vontade do paciente. Isso, para o médico, pode agora ser uma tábua de salvação. Nós tínhamos grande conflito quando tratávamos dos preceitos religiosos, convicções dos testemunhas de Jeová. O que vale mais, o preceito religioso ou a vida de um ser humano? Eu sempre defendo que a vida do ser humano está acima de tudo. A vida humana é o bem mais precioso tutelado pelo direito. Mas e o preceito religioso? Tem que atender à convicção religiosa. Se fosse uma religião satânica, você teria a mesma opinião? A religião satânica determina que tem que sacrificar um filho. Aquele preceito está acima do valor vida humana, certo? E se o testemunho de Jeová não quer que você faça transfusão no filho dele menor de idade, incapaz de se autodeterminar? Se ele for ateu quando crescer, hoje em dia ele pode escolher o sexo dele, até o gênero, né? Deixa ele decidir depois, não põe no documento o gênero dele. Como é que vão impor a ele uma convicção religiosa, ele com 7 anos de idade, e eventualmente sacrificar a vida dele? Com a lei federal agora, você tem esse amparo, certo? Vale a conduta do paciente, a autodeterminação da vontade dele ou do seu representante legal, quando o paciente não tiver capacidade cognitiva de decidir, ou por ser menor de idade, ou por sofrer de alguma doença psíquica, ou por estar incapaz, inválido, inconsciente e não poder discernir. Ponto de atenção: migração da avaliação exclusiva do ato técnico para a verificação do processo decisório. Então, a decisão está acima da técnica. Você, na cirurgia plástica não vai acontecer tanto isso, mas na clínica médica acontece muito, na cirurgia geral, você explica para o paciente, orienta todas as vantagens, desvantagens, riscos e benefícios de todas as possibilidades que ele tem. E ele, de posse desse conhecimento, esclarecido,
ele é que decide. Consentimento informado e o novo padrão documental. Então, agora, mais do que nunca, o TSLE é de extrema importância, sobretudo quando o paciente rejeita um tratamento. O paciente não quis se expor, se submeter àquele tratamento. Isso tem que ser registrado no prontuário. Não basta o paciente não quis, tem que estar registrado isso. Então, o TSLE ganha agora maior relevância ainda. O direito à informação e à acessibilidade, certo? Então, toda informação o paciente tem direito. Inclusive, a lei estabelece agora que ele tem direito a uma cópia do prontuário sem ônus para ele. Então, se você tiver um prontuário eletrônico que possa fornecer um arquivo transferido para o celular dele, pelo Google Drive, se ele quiser se ele não tiver o recurso para recepcionar esse arquivo e quiser uma via impressa do prontuário, a clínica, o Hospital Ibirapuera é obrigado a fornecer a cópia sem cobrar pela cópia reprográfica, pela impressão disso. É um direito do paciente. Coloque na planilha de custos, tá, doutor Guilherme? Já está fazendo conta que eu vi. Alguém está controlando o tempo, gente? Ah, tá bom, tá. Se faz favor, Zé Otávio, você está de frente, daqui a 15 minutos você me avisa, tá? Então, aqui eu já falei, a participação do paciente é a recusa do tratamento. Pai, eu quero morrer, eu não quero me sujeitar a tratamentos paliativos, eu não quero me sujeitar a uma vida artificial, eu quero ir para casa e morrer em casa. É um direito dele, né? Eu fiz essa palestra para os enfermeiros semana passada, eu até contei uma história da minha região, eu sou de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, colonização italiana, e o nono, seus 80, quase 90 anos, foi desenganado, tinha poucos dias de vida, e decidiram que iam levar o nono para casa para morrer em casa. E aí vem a familiarada toda, parentes distantes, primos, tios, sobrinhos, netos, bisnetos, e encheu a casa. 50 pessoas foram lá para esperar o nono morrer para o velório. Aí a nona fez uma fornada de cucas, todo mundo conhece cuca aqui, né? Aquele pão com cobertura açucarado e tal. E fez a cuca no forno a lenha. Quando a nona abriu o forno e desenfornou as cucas, aquele cheiro se espalhou pela casa toda e chegou no leito do nono. O nono quase ressuscitou ali. Chamou o neto, Guilherme, vem cá, Guilherme, vai lá na nona e pede para ela mandar um pedaço de cuca para o nono. O Guilherminho foi correndo e voltou. Nono, a nona falou que as cucas são só para o velório. Não tem... Então, o paciente pode escolher morrer com dignidade. É o direito dele. Presença de terceiros no ambiente assistencial. Aquela conversa, Bel, do preceptor, coisa e tal. Então, você levar estudantes para o leito do paciente, para o quarto do paciente, ele tem que ter conhecimento que você é o professor, se você tem os estudantes aí, e ele tem que autorizar que eles participem. Ele pode negar a presença de outros profissionais estranhos ao médico assistente. É um direito dele. É necessário obter e registrar o consentimento específico para a presença de terceiros. Nos hospitais e escolas isso passa a ser problema. Isso aqui eu já falei, o prontuário, ele tem direito a receber uma cópia sem ônus. Os cuidados paliativos e o final da vida também eu já falei, é um direito dele não querer se sujeitar e escolher morrer com dignidade. Mas também tem a corresponsabilidade do paciente. Tá? Se ele, porventura, sonegar qualquer informação sobre a vida pregressa dele, sobre as predisposições, tratamentos aos quais ele vem se submetendo, ele se responsabiliza por não ter lhe dado a informação correta. Então, a corresponsabilidade do paciente também. Eu já falei dos direitos humanos aqui, certo? Então, pode ser invocada a presença da Polícia Federal se um direito for sonegado do paciente. Porque o status não é de uma simples lei federal, é status de direitos humanos. O buraco é bem mais embaixo, ou mais em cima. Então, a importância da blindagem profissional. Elementos essenciais de proteção. Adoção de protocolos claros e seguir os protocolos.
registros completos e claros no prontuário, gestão ativa dos riscos, fluxo de comunicação com o paciente bem definidos, termos de consentimento individualizados. Eu vou voltar aqui, fluxo de comunicação. Uma coisa importante é que a lei estabelece que o paciente tem direito a um intérprete. O que significa isso? Se você receber um paciente surdo-mudo, se a rigor teria que ter um intérprete de Libras para se comunicar com o paciente. Tá? Então tem uma empresa de Curitiba que já está desenvolvendo, até que já colocou no mercado um appzinho que o paciente copia o QR Code celular dele, então ele faz o gesto, transcreve em texto ou em áudio para você ouvir. E você fala e um bonequinho no celular do paciente transforma aquilo em alfabeto de Libras. Então já tem esse aplicativo no mercado. Mas se eu não tiver isso, Guilherme, você tem que ter um intérprete no seu hospital. Chegou o paciente surdo-mudo, ele tem direito a ter esse intérprete. Então, gente, eu acho que criou mais segurança jurídica, tá? Criou mais segurança, sobretudo agora que o paciente tem registrado numa lei federal específica o direito à livre escolha, à livre conduta, perdão. Eu peguei Covid semana passada, você acredita? Estou fora de moda. Eu achei que fosse gripe, era Covid, Zé Otávio. Passei para a Fabiana também, ela passou para mais alguém lá em casa. Oi? Não, mas já passou a fase, mas fora de moda não pegou um Covid. Então, gente, mais atenção agora, tá? Tudo registrado em prontuário. Se você fizer a coisa certinho, seguir o protocolo e registrar, você está 50% blindado. Se tiver na DEM, fica 100% blindado. Obrigado. Eu fico aqui? Pode. Acho que é para o pessoal online, né? Bom, dando continuidade, agora eu gostaria de chamar o Dr. Elber. Cadê? Dr. Elber Lúcidos, que também vai falar sobre o tema. Uma honra ter você conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra tê-lo conosco, viu? Obrigado pelo convite. Dando continuidade ao que o Raul falou, uma questão que a gente pouco aborda e que tem se tornado cada vez mais frequente e relevante nessa relação entre o médico e o paciente é a questão dos acordos. Né? Em que momento e em que oportunidade eles são indicados ou não, ou contraindicados. A gente tem percebido ao longo dos últimos anos um volume crescente desse tipo de situação, em que o médico cada vez mais se sente, de alguma forma, compelido a ceder à pressão do paciente. Não raro, durante o dia a dia de vocês, revela o paciente, às vezes, com uma insatisfação. Às vezes é uma insatisfação subjetiva, às vezes tem um pouco de má fé. Agora, melhorou? Perfeito. Então, tem se tornado cada vez mais frequente esse tipo de situação. E uma realidade que a gente tem acompanhado diretamente no escritório, essa questão do acordo. Então, os médicos têm procurado a gente no sentido de eu devo fazer, eu devo ceder ou não. E se eu ceder, como eu devo fazer? Qual é a forma que eu estarei mais protegido? Nós temos uma posição muito firme com relação a isso, no sentido de que o médico, ao fazer um acordo, ele perde a oportunidade de provar que não agiu com culpa, que não houve negligência, imprudência ou imperícia. Porque um processo em que se discute um evento adverso na área da saúde, ele vai demandar necessariamente uma prova pericial, uma análise, uma análise técnica por um perito, geralmente, né, espera-se que imparcial, que vai analisar o caso. E na especialidade de vocês, estatisticamente, a maior parte dos processos, a maior parte das ações são julgadas improcedentes. Então, o médico,
ao realizar o acordo, ele perde a chance de ter a situação avaliada e chancelada por um perito. Então, por mais que não haja assunção de culpa, há uma questão que fica, uma interrogação, uma zona cinzenta. Se não havia culpa, por que fez o acordo? Por que concordou? Por que aceitou devolver o dinheiro ao paciente? O que nós falamos no escritório é sempre assim, essa é a nossa posição, essa é o que a gente recomenda, mas cada um sabe o seu momento e o que é melhor de acordo com a sua necessidade. Então, às vezes o médico não quer não quer enfrentar um processo, ele não quer ter aquela exposição ou aquele tipo de situação, então ele acaba optando em fazer o acordo. E o que nós orientamos é que, se for fazer, faça de uma forma segura para que esse paciente ele não retorne posteriormente reclamando dessa situação que já, em tese, já estaria sido resolvida. Então, a grande questão é que, além dessa questão nebulosa, cinzenta, os pacientes, principalmente os pacientes de cirurgia plástica, são pacientes que vêm por indicação. Então, quando você devolve o dinheiro, você consente em devolver o dinheiro para você acaba, de alguma forma, podendo contaminar a sua clientela, porque fala para o outro, daqui a pouco você pode estar com um número de pacientes queixando-se do seu resultado, do seu procedimento, às vezes por má fé, às vezes sempre numa intenção de conseguir um desconto, cavar um novo procedimento. Então, é preciso que fique bastante atento com relação a essa questão para que você não contamine os seus pacientes nesse sentido, para que você não crie a expectativa dos seus pacientes de que basta que eu demonstre uma insatisfação, que eu me queixe, para que eu tenha algum tipo de vantagem. Tá? Então, fazendo um gancho com o que o Raul falou com relação ao Estatuto do Paciente, esse reforço que a lei traz, ele vem chancelar os direitos que já eram do paciente, direitos e deveres que já estavam previstos no Código de Ética Médica. Então, a questão com relação ao acesso ao prontuário, o paciente participar do processo de decisão, da tomada de decisão. Né? A gente fala muito com relação à questão do termo de consentimento. O termo de consentimento ele não é simplesmente um documento que você entrega para o paciente. Ele é a materialização das informações que foram efetivamente passadas ao paciente. Então, quando você discute com o paciente, quando você aborda de fato as intercorrências, no caso, quando essa intercorrência ela surge, você tem muito mais chance de ter a adesão do paciente, que o paciente coopere e que ele entenda que são questões que independem da sua atuação. Eu sempre uso, por exemplo, um exemplo do caso de o paciente vai submeter a uma gigantomastia, uma mastopexia, que é uma retirada volume grande, 800, 900 gramas de pele. Se você conversa com esse paciente e previamente você diz para ele, olha, existe a possibilidade de que haja uma necrose de areola, quando isso acontece, fica muito mais fácil do paciente entender e aceitar que você acompanhe esse pós-operatório do que quando isso não é conversado, quando isso se torna uma surpresa no pós-operatório. Então, o termo de consentimento ele vai ser mais a materialização daquilo que foi efetivamente conversado e explicado com o paciente. Ainda hoje, a gente tem um pouco de resistência dos profissionais com relação a essa questão. E, no processo judicial, o que vai determinar o sucesso ou não da defesa são os documentos, são os termos de consentimento, o termo de consentimento e o prontuário. Não raro a gente vê processos em que a perícia ela comprova, né, ela determina no sentido de que não houve nenhum tipo de conduta culposa, mas a documentação, a negligência informacional, ela pode ser um escape, uma via de acesso para que o paciente ele tenha êxito nessa ação. Então, se nós tivéssemos do lado de lá, dos pacientes, profissionais que tivessem um pouco mais de conhecimento dessa especialidade do processo, a gente talvez tivesse outro viés, porque o paciente por exemplo, o paciente que não assinou o termo de consentimento, ele poderia ingressar com uma ação pedindo indenização pelo fato de não ter tido as informações necessárias. Ele não precisaria comprovar que houve culpa. Né? Ele simplesmente diria que não foi
consultado, ele não participou do poder de decisão sobre o tratamento. Então, isso é muito importante para que a gente tenha cada vez mais êxito na defesa. É uma atuação defensiva cada vez mais exigente com relação a essa questão da documentação médica. A mediação, o acordo, ele tem, pelo lado positivo, ele tem um custo menor, ele desgasta menos o médico e o paciente, então ele acaba preservando um pouco mais essa relação. Na maioria das vezes o paciente chega assim, a um equilíbrio em que tanto o médico quanto o paciente acabam ficando satisfeitos e a gente encerra a relação. Tá? Ao passo que o processo judicial vai demorar uma média de 5, 10 anos, com um volume de recursos e de estresse cada vez maior. Quando a gente vai fazer um acordo extrajudicial, é muito importante que a gente leve esse acordo para o juiz, para que o juiz possa homologar, para que haja uma chancela judicial, para que o paciente ele não pegue o dinheiro e volte futuramente reclamando daquele dano novamente. A gente via com muita frequência, antes, os médicos faziam um acordo de gaveta, chegava lá, vou devolver, então eles faziam um acordo de termo de gaveta, o paciente pegava o dinheiro, daqui a um ano o paciente voltava, ingressava com a ação judicial e usava esse termo de consentimento como um reforço, uma retórica para dizer o médico tanto reconheceu que tinha culpa que me devolveu o dinheiro. Então, fazer a homologação, levar isso para a chancela judicial, ele reveste o acordo de uma formalidade, de uma segurança maior. Vai não impedindo porque o paciente pode, ainda com o acordo homologado, ingressar com a ação. A gente já teve um caso, o Marcelo que está aqui, no caso dele, o médico fez o acordo, nós levamos para a homologação judicial e ainda assim o paciente, depois de um ano, voltou, ingressou com a ação, pretendendo discutir a mesma questão. A implicação de ter uma homologação judicial é que a gente tem uma formalidade que é a coisa julgada. Então, a gente consegue que o juiz reconheça que aquilo já foi julgado, que aquilo está decidido e que o paciente ele não pode voltar a questionar. Então, quando o paciente ele ingressa com a ação e a gente já tem uma sentença homologada, a gente consegue parar o processo na fase inicial, porque o juiz reconhece que aquilo ali já foi julgado, já foi analisado, então a gente impede que o paciente avance com esse processo. O acordo judicial ele não vai implicar em culpa. Então, quando a gente vai fazer um acordo, não é que o médico está assumindo uma culpa, uma questão para, eventualmente, uma insatisfação subjetiva em que as partes concordam em encerrar a relação sem que haja qualquer tipo de reconhecimento de culpa. É imprescindível que a gente tenha cláusulas que impeçam que o paciente venha a demandar, seja na esfera civil, seja CRM, ou até mesmo fazendo queixas na esfera penal, sob pena de multa. Então, a gente sempre coloca uma multa para que o paciente não possa revelar a questão. Então, esses acordos eles são feitos de forma sigilosa e com uma multa em que o paciente ele fica desestimulado a perseguir o médico em outras esferas. Tá? E o paciente ele vai dar quitação geral, então ele não vai poder reclamar novamente sobre essa questão. Ele vai renunciar a outras esferas, então ele desiste de ingressar com ação no CRM, processo penal e o sigilo. A gente, sempre que a gente vai distribuir a ação para homologar o acordo, uma dúvida que surge esse processo ele vai ficar público? As pessoas vão ter acesso a esse processo? O Código de Processo Civil ele determina que o processo ele vai tramitar de forma pública, então ele vai ser acessível para o público de maneira geral. Só que a gente tem sustentado uma tese no sentido de que esse processo ele deve tramitar sob segredo de justiça, porque além de expor a imagem do médico, ele também expõe dados de saúde do paciente.
Então, a gente tem feito com que esses processos tramitem em segredo de justiça. Então, quando a gente leva para homologação, isso não fica visível. Então, não é uma coisa que vai ser consultada e que alguém vai ficar sabendo. Então, o acordo ele é 100% sigiloso, para que fique uma coisa só entre as partes, para que ninguém tome, nem outro paciente tome conhecimento, nem a população de uma maneira geral. Esse tipo de situação, esse tipo de demanda, esse tipo de situação tem se tornado cada vez mais frequente e é uma alternativa a processo judicial. Eu acredito que quando a gente recebe um médico que tem um processo pela primeira vez, a gente vê no semblante, na fisionomia, que isso o abala de maneira pessoal. Não é só um processo, é um questionamento com relação à sua imagem, à sua honra, à sua capacidade técnica. Então, é custoso, é demorado. No mês passado, a gente teve um processo que foi julgado com mais de 20 anos. Então, você ficar 20 anos com a incerteza de uma ação, o médico teve a condenação na esfera penal, reverteu no tribunal em segunda instância, teve a condenação cível em primeira instância, uma condenação que chegava em quase 7 milhões, reverteu no tribunal. Então, assim, o médico passou quase metade da vida profissional dele com essa espada na cabeça, com essa incerteza do que seria esse acontecimento. Então, o acordo judicial ele é uma alternativa nesse tipo de situação, no sentido de encerrar a questão de maneira célere e menos onerosa. Era isso, eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Helder, muito obrigado pela sua explanação. Tá? Dando continuidade, então, eu gostaria de chamar aqui a doutora Karina Lanzelotti, que também vai abordar esse tema. E, com certeza, daqui a pouco vamos fazer a moderação. Doutora Karina, é um prazer ter aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra, viu? Bom, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, doutor Raul também, a todos que estão aqui. Eu vim falar de um tema, complementando, parece até que a gente combinou anteriormente, mas não, mas é que foi dito tudo que o doutor Raul expôs e o doutor Helder também. Agora a gente vai conseguir colocar, não dizer um ponto, mas um ponto e vírgula aqui na nossa discussão. Tem algum lugar que a gente vai estudar um caso. Não vamos falar aqui de teoria. Vamos falar um pouquinho de teoria ao final. A gente vai abraçar tudo que for dito para a gente falar tanto do Estatuto do Paciente, quanto uma outra questão que faz hoje cerca de 4 ou 5 dias que foi publicado e é de extrema relevância, principalmente, né, só para, na verdade, o cirurgião plástico. Vamos lá fazer esse estudo de caso. Uma paciente, ela já tinha tido algumas gestações antes, ela foi procurar um cirurgião plástico para fazer mastopexia com aumento e também a lipoaspiração, estava reclamando ali do abdômen e do flancos. E aí ela alega, isso aqui é caso verídico, tá, do escritório, e ela alega que ela era diabética e ela também fumava. E, naquele momento, não foi exposto à questão dos riscos inerentes ali à comorbidade da diabetes e à questão do tabagismo. E também não foram explicados acerca da deiscência que poderia ocorrer, uma eventual infecção, problema cicatricial. Diz que não foi falado nada. Isso é comum. A gente, por mais que o médico se esforce, fale, fique mais de hora ali numa consulta, quando chega ali no momento de ter a distribuição do processo, essa narrativa acontece com frequência. E ela continua, que ela teve abertura dos pontos e ela também passava mal, ficava fraca, mal conseguia levantar da cama. E ela mandava para o médico WhatsApp, e dizendo que tudo o que estava acontecendo. E ele dizia a ela que aquilo era normal,
que era para ela aguardar ali a recuperação, para ela continuar no repouso, continuar com a prescrição que ele havia dado. E aqui vai a primeira questão, falar que é normal. Essa palavra, estou vendo gente confirmando aqui, concordando comigo, porque isso, por mais que seja normal, a gente sabe que é, mas não dá a empatia ali para o seu paciente, não está sentindo aquela dor que ele está sentindo, porque naquele momento ele é o mundo ali, ele só consegue sentir aquela dor, e falar que é normal parece que não está dando aquele colo, aquele carinho que o paciente, não só da cirurgia plástica, em geral, necessita ser ouvido, ser amparado. E como ela piorou sobremaneira, ela foi até o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, foi dito a ela ali pelo plantonista, ali pelas pessoas que a acolheram, que ela estava se sentindo daquela forma porque a lipoaspiração tinha extraído mais gordura do que é permitido, falou de 7% ali, tinha sido retirado eventualmente 12% ali do volume. E, além disso, falaram para ela que aquela secreção da mama estava embaixo, foi o ter invertido, aquela secreção era uma infecção e que não tinha sido feito o exame, esqueci agora o nome, para se ver que tipo de bactéria eventualmente estava ali. E aquele líquido que estava lá não era um líquido, aquele ralo clarinho, e sim já estava amarelado, estava mal cheiroso. Então foi dito, essas informações foram passadas para ela ali naquele momento no hospital. Então ela, obviamente, perdeu a confiança depois de dito tudo isso, por terceiros, ela perdeu a confiança naquele profissional e seguiu com outro profissional posteriormente. E aqui, olhando secamente, chegou o processo no escritório sem conversar com o médico. A gente se debruça naquela documentação, através, inclusive, também da assistência técnica, que fornecida igualmente pela ANADEM, no sentido do quê? O que eu preciso provar aqui? O que eu preciso, qual a documentação que é necessária ter, sem saber a verdade ainda em relação ao médico? Eu preciso olhar como se eu fosse ali na frente, como o Dr. Helder disse, o perito da causa. Então, o perito médico que vai ali analisar se aqueles atos foram de acordo com a boa literatura médica. Então, a gente bateu o olho ali. Será que foi dito sobre os riscos individuais daquela paciente? Foi falado sobre a dificuldade na cicatrização devido a... Era 6 cigarros ao dia que ela mencionava ali fumar. Será que foi dito para ela reduzir? Será que foi falado, foi dado um prazo? Não sei. Informação e consentimento. Será que tudo isso que foi dito, falado em consulta, foi consubstanciado ali num termo de consentimento? Ou se, eventualmente, pior das hipóteses, eu estou amenizando um pouco, não teve o termo de consentimento, mas ele anotou ali no prontuário que sim, ele deu as explicações, ela não demonstrou, não teve nenhum questionamento, enfim, não sei. Também eu preciso saber sobre a técnica cirúrgica. Qual foi a técnica, tanto da mama quanto do abdômen, da lipo? E aqui o que chama mais atenção, qual era o peso inicial dela, quando ela entrou em cirurgia, ou mesmo na consulta, qual era o peso, qual era a altura, quanto que foi retirado ali, quanto foi, tem que fazer aquela, eu não vou nem ousar falar o termo técnico, mas quanto foi efetivamente retirado ali, a gente sabe que tem outros componentes, vai água junto, o soro ali, mas quanto foi? Tem como mensurar isso, eu preciso saber disso. E ela mencionou também que na alta o médico não estava lá. A alta já estava assinada, eu esqueci de mencionar esse ponto. Que isso acontece dia sim, dia também, pelo menos nos processos que nos chegam, a gente vê isso com frequência. Secamente eu preciso isso, e eu preciso saber também do segmento pós-operatório. Ela foi até ali, como foi analisado esse prontuário
pós-procedimento. Teve análise ali da secreção, mas tinha indícios que tinha uma infecção, já tinha dado antibiótico antes, no pós-operatório, ou não? Como ele conduziu tudo isso? Esse mal-estar que ela estava sentindo foi valorizado, foi questionado? Preciso saber de tudo isso. Entretanto, esse aqui eu só não coloquei o print que daria para saber ali da onde era esse processo. Mas isso é literalmente o que estava escrito no prontuário, tá? Literalmente. Ela estava insatisfeita, falou da ptose mamária e refere tabagismo de 6 cigarros, eu me antecipei, estava aqui essa questão. Em tentativa de redução, diabetes com acompanhamento regular por endócrino. Ele mencionou isso, então a gente já sabe que foi questionado. E disse que ela prefere ainda prótese texturizada e maior de 300. Aqui chamou a atenção, poxa, se falou que é texturizada, ele deu alguma explicação da diferença das próteses. Então, a gente presume que teve alguma conversa nesse sentido. E foram solicitados exames pré-operatórios. Orçamento enviado pela Júlia. Júlia era a secretária dele. Eu devia ter mudado o nome, mas enfim, Júlia. Quando volta, exames ok, cirurgia agendada, Júlia coletou o termo assinado. Então, isso que está lá, isso que estava nos autos já. E aí, a gente se questionando, sem conversar com o médico aqui, tá? Eu estou falando secamente, porque é isso que o juiz vai analisar, é isso que o perito vai analisar. O que não está nos autos não está no mundo. É literalmente isso. Então, não tem o peso da paciente. E aqui, como a gente tem pouco tempo, agora é só mais 5, me avisa daqui 20 minutos, né, doutora? Como a gente não tem o tempo para falar isso, eu só fiz um recorte desse primeiro trecho do prontuário. Eu nem vou entrar no da cirurgia, nem do pós-operatório, a gente só vai analisar isso. Então, não sei qual é o peso, não sei o tipo de diabetes, tempo da doença, tratamento, não foi pedido um laudo, eventualmente, do endócrino, não sei nada, se estava controlado, se não estava, absolutamente nada. E quais exames foram solicitados? Não sei. Não colocou ali, só colocou exames ok. Quais exames? E aí, já falei do relatório. Teve a orientação individualizada sobre os riscos? Só sei que a Júlia mandou o termo. Isso eu sei e ela assinou. Tem valor isso? 0. Não tem valor algum. Apenas o preenchimento, assinatura burocrática para o juiz, valor nenhum. E às vezes pode até piorar. Ali eu fiz um julgamento há pouco tempo, no CRM, que isso foi valorizado. Sequer tinha, eles falaram, fazer o preenchimento burocrático demonstra até o desrespeito com o paciente na ausência das informações. Isso ainda foi valorado. Pois bem, não sei se ela compreendeu os riscos, porque eu sequer sei se foi dado as informações necessárias. Aqui eu já destaquei para vocês que essa pobreza de informações só vai atrapalhar a gente que eu digo, tanto advogado, porque a gente quer ter instrumentos para fazer uma boa defesa, só que a gente não tem. Então, a gente precisa da colaboração dos profissionais ali nessa questão do preenchimento, do material para a gente trabalhar. E aí, isso aqui foram os quesitos feitos pelo assistente técnico da parte autora. Antigamente, a gente tinha poucos advogados que trabalhavam para os pacientes. Pouquíssimos. A gente contava numa mão e olhe lá, os especializados. Hoje em dia, com as especializações, com o aumento da demanda, o aumento da mídia em cima dessas questões, ainda mais da cirurgia plástica, a gente está vendo esses advogados, até mudar de lado, na verdade, quem fazia só defesa está ali fazendo também pró-paciente. Então, eles estão ficando cada vez mais qualificados. E isso equivale a dizer que, igualmente, a gente está vendo o assistente técnico do lado do paciente. E aí a gente se depara com perguntas efetivamente pertinentes.
Vamos lá, olha meu tempo acabando. O prontuário informa o peso da paciente antes da cirurgia, a fim de permitir a aferição dos limites de segurança da lipoaspiração? Não, e eu já antecipo que na descrição cirúrgica igualmente não tem. O prontuário informa o tipo de diabetes, o tempo da doença, tratamento, uso, grau, controle glicêmico antes da indicação? Há registro de hemoglobina glicada. Aqui a gente não entrou nesse assunto, mas era porque ela estava entrando em choque hipovolêmico devido à complicação ali. Quando ela já teve alta do hospital, ela já não estava se sentindo bem e não foi feito nenhum exame em relação a isso. Também foi dito que era normal. E ela já estava ali com os índices lá embaixo. Então, foi essa comparação, por isso esse quesito aqui. Se foi considerado tabagismo e se as anotações, exames, ok, permite concluir com segurança técnica que a paciente estava clinicamente apta ao procedimento. Todo mundo aqui sabe quais foram as respostas desses quesitos. Não houve ainda a sentença, tá? A gente está em fase de alegações, tá na iminência. E aí, eu falando tudo isso, por quê? Porque o prontuário, ser bem preenchido, ter esse cuidado, passar as informações adequadas, como já dito pelo Dr. Raul e pelo Dr. Helder, isso aqui já está em regulamentos, resoluções, junto com o CRM. A gente já está falando de Código de Defesa do Consumidor, a gente já está falando de outras leis, Constituição Federal também, direito à informação, de respeito à dignidade. A gente já está falando de tudo isso. Isso já existia. Só que agora está ali, afunilou nesse estatuto aqui. Ele trouxe algumas coisas boas também, isso também é algo bom, porque ele vai forçar mais ainda que o profissional ele tome este cuidado, este zelo, para fazer ali uma elaboração de um documento bem estruturado. É um direito do paciente, sem menor dúvida, a gente sabe disso, mas aqui se torna uma segurança para o médico. Então, a gente põe ali na balança, não é só um direito dele, tem que olhar o seu lado também. E o que eu tinha dito para vocês, que faz pouquíssimos dias que teve essa publicação, essa resolução, que está dizendo que não é proibido, na verdade, se exceder 6 horas de procedimento cirúrgico na cirurgia plástica. E aqui eu chamo a atenção que é algo que a gente falou desde o começo até agora, que é a questão do planejamento. Então, tem que estar ali devidamente registrado o planejamento daquela cirurgia. Ainda está tendo uma discussão se esse planejamento, essas 6 horas, sem intercorrência aqui, tá? Se tiver intercorrência, é óbvio que pode durar 10, 12, 15, não importa quanto tempo, mas é o planejamento. Então, já perdi o que eu estava falando, que precisa ter esse planejamento em relação ao procedimento das 6 horas. O que está tendo a discussão é do momento que se coloca anestesia ali, é o momento que eu inicio o procedimento e termina quando? Quando eu fecho ou quando ele já está indo para o RPA? Que momento que é isso? Está havendo ainda discussão nesse sentido, porque tem alguns artigos, algumas palavras nessa resolução que está deixando todo mundo ainda em dúvida. Eu creio que vai sair alguma coisa em breve nos posicionando sobre isso. Mas aqui, repito, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de planejamento, de ser colocado num prontuário, de ser registrado, de ser dado informação tanto ao paciente e mais. Aqui, o diretor técnico do estabelecimento, ele responde igualmente por essa ausência de planejamento, por essa ausência de respeito. Eu já vi aqui, tem movimentação, essa ausência de planejamento. Então, mais um motivo para tudo aquilo que foi dito anteriormente, e agora aqui também, ser aplicado efetivamente ali no estabelecimento de saúde. Fico à disposição, se tiverem alguma dúvida. Bom, dando continuidade a essa nossa reunião mensal, vamos passar agora para... Doutora, pode ficar. Eu gostaria de chamar, então, os palestrantes, o Dr. Raul Canal, o Dr. Helder, por favor, ocupar seus espaços, e gostaria de chamar os moderadores dessa mesa, o Dr. José Otávio e
O meu amor. O meu amor. E também o Dr. Rodrigo Aloy. Antes de começar a moderação, eu queria fazer algumas considerações rápidas. Primeiro, os colegas que estão nos assistindo, vocês podem participar fazendo perguntas pelo chat. A doutora Daniela Zavatini está aqui. Ela vai fazer esse link das perguntas para os moderadores, para os palestrantes. E que essa moderação seja uma moderação rápida, dinâmica, com perguntas diretas, respostas curtas, para que a gente consiga realmente... É um tema muito amplo, para que a gente tenha tempo suficiente de tirar todas as dúvidas. Eu estou com muitas aqui anotadas. Então, eu quero passar a palavra ao doutor José Otávio, que vai começar a moderação, e depois a gente dá continuidade com o doutor Rodrigo Aloy. Obrigado. Eu queria agradecer o convite da Regional de São Paulo. Queria agradecer a presença do Rodrigo, que há muito tempo já trabalhamos juntos, e cumprimentar o doutor Raul, o doutor Helder, a doutora Zavinac, Karina, desculpa, pela brilhante discussão. Eu acho que o Raul, e tanto quanto o Helder, eles demonstraram que essa nova legislação, nada mais nada menos, foi a invenção da roda. Ela já existia, só que agora se agrupou num modo melhor. Aquele médico que faz tudo direito, que personaliza seu termo de consentimento, ele vai continuar fazendo, está dentro da lei, não vai mudar absolutamente nada. Em relação ao que o paciente quer, eu acho muito interessante, depois eu vou cutucar a doutora Karina exatamente por causa das 6 horas, mas, doutor Raul, uma coisa que me deixou, assim, que acendeu uma pergunta. O senhor falou, por exemplo, da Testemunha de Jeová, a criança que vai ser operada e o pai fala, olha, eu não quero que ela tome sangue. Quando está no centro cirúrgico, aquela criança tem a indicação médica única de dar sangue para salvar a vida dela, o próprio Código de Ética Médica, ele permite com que eu faça esse, vamos chamar assim, esse desrespeito religioso. A minha pergunta em que ponto o direito do paciente se conflita nesse momento, visto que o Código de Ética Médica ele não é uma lei que suplanta a própria lei do direito do paciente? Isso com certeza vai gerar conflitos judiciais. Tá? Teve um caso aqui em São Paulo bem antigo, de uns 15 ou 20 anos. A criança foi a óbito, certo? O Ministério Público indiciou os pais por homicídio culposo, certo? Houve habeas corpus e esse habeas corpus chegou até o STJ. O STJ concedeu habeas corpus para os pais e falou que o cirurgião que deveria ser o réu. Que os pais estavam exercendo um direito de uma convicção religiosa, mas que o cirurgião não poderia ter acatado aquilo. Isso aconteceu, não eram clientes nossos, não sei qual foi o desfecho, mas eu vi essa decisão na STJ, voltou o processo para São Paulo, talvez até já tivesse prescrito, mas já se entendeu que quem deveria ser o réu deviam ser os médicos e não os pais da criança. Certo? Então, se você está numa emergência, centro cirúrgico, não houve essa declaração de vontade anterior, você pode fazer. Agora, se houve uma declaração expressa da vontade, você não faz, está amparado. Certo? Se você quiser correr o risco de fazer a transfusão e depois ser processado pelos pais, porque a criança vai se apresentar impura perante o Criador no dia que morrer, você vai responder um processo. É uma escolha entre a sua convicção profissional, certo, e a convicção religiosa deles. Agora, pela lei hoje está claro, eles têm esse direito, certo? Pode chegar no tribunal, no STJ daqui a alguns anos e entender que não, mas o que está escrito na lei é isso. Só uma pergunta, aproveitando o gancho só. Eu estou uma criança, uma hemorragia aguda. Eu não tenho tempo de consultar os pais e muito menos você não que vai faça isso por consultar. escrito. Você não vai consultar. No teu dia a dia você vai fazer a tua conduta. Agora, se houve uma declaração anterior deles, prevalece essa decisão. Bem, no dia a dia você não sabe, não conhece, você vai fazer. No próprio paciente, chegou um paciente politraumatizado, um acidente automobilístico. Você não sabe que ele é testemunho de Jeová.
Você faz o procedimento, se não sabia, não houve uma declaração anterior da vontade. Perfeito? Aí vai ficar uma Vai crise. ter que perguntar para cada paciente. Você é testemunha de Jeová, você precisa perguntar isso. É uma crise de, na realidade, ética é uma crise profissional de consciência, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Claro. Aí pode haver uma interpretação, não houve uma declaração expressa da vontade, né? Eu sou católico, mas não praticante, então eu sou testemunha de Jeová, não quer dizer que eu não queira também. Perfeito? Eu tive uma intercorrência em uma paciente que já se declarou testemunha de Jeová, mas ela não se declarou. Mas ele tem que declarar que ele não quer ser sujeito, ser submetido a uma transfusão sanguínea, caso dela necessite. Perfeito. Aqui, ó. Boa noite a todos. Na verdade, assim, alguns hospitais aqui de São Paulo já estão, assim, no termo de consentimento pré-operatório, já oferecendo a assinatura de um termo de consentimento para específico. Para a transfusão, né? Então, ele é o que vale, né? Sim. Essa Porque está é a no dúvida. termo, no consentimento. Então, assim, houve intercorrência, mas há o registro de que não aceita a transfusão, então não se faz. Ainda que por uma crença pessoal minha, suplemente. Porque a vontade é dele, o corpo é dele, a vida é dele. Ele é que decide sobre o corpo e sobre a vida. Bem, só a última, juro por Deus. Agora eu quero cutucar a doutora Karina. Doutora Karina, a senhora chegou no momento e falou das 6 horas. O São Paulo inteiro está preocupado com isso. O meu presidente não está dormindo por causa disso, porque ele recebe telefonema do mundo inteiro sobre isso. Eu lhe pergunto, eu sou um médico que faz transplante capilar. Um transplante capilar leva em média de 10 a 12 horas. O paciente vão os dois almoçar, volta. Ele é um procedimento médico que já é conhecidamente de 12 horas, de 10 horas. Se, no meu consentimento livre esclarecido, eu colocar que a cirurgia vai demorar 10 horas, que você vai passar mais tempo do que 6 horas no centro cirúrgico, e você aceita essa conclusão, eu consigo cobrir a lei do direito médico, do direito do paciente, ou eu tenho que falar, olha, eu vou fazer só 6 horas de transplante, daqui 2 dias a gente vai fazer mais 6 horas. Qual é a sua opinião, visto que a lei ainda não está determinada? Vamos lá. A minha opinião, que nem sempre, às vezes mas nem sempre é a verdadeira, é a correta. Eu entendo que ali na lei eu tô sem a lei ipsiliteris aqui, mas ela diz que como regra seriam 6 horas ali de procedimento, salvo se houver uma justificativa técnica para se estender este procedimento. Eu entendo aqui, é público e notório que uma cirurgia deste porte tenha mais tempo do que as 6 horas. Então, volto no planejamento. O planejamento eu vou escrever no prontuário ou no local separado de planejamento cirúrgico. Está parecendo de dentista aqui, né? Que eles fazem o planejamento de tratamento. Enfim, faz ali o planejamento dizendo o motivo. E eu recomendo que no termo de consentimento diga que está, sim, cumprindo o que determina nem precisa especificar a resolução, mas dizer que tudo aquilo está sendo cumprido, todos os requisitos estão com aquele respaldo que eu estou fazendo a justificativa, porque vai demorar mais. E até, esse aqui foi o exemplo do transplante, mas, de repente, ela tem algum problema, algo em específico, que ter tempos de anestesia, outros tempos ali específicos. Isso foi um cirurgião plástico que falou até no congresso da semana passada, o Favali Tavali também, ele presenciou isso. Em relação a... Eu sei que vai demorar e o risco de se fazer um segundo tempo é maior. Então, a gente vai na beneficência, maledicência ali, em relação àquele ou aquela paciente em específico. Mais uma vez, eu justifico. Eu posso colocar uma pimentinha na pergunta anterior, até para a gente ver como a resposta é tão difícil? Agora, tem no estatuto a questão do procurador de saúde
a procurador de saúde do paciente. Eu posso optar, eu quero que o doutor Felipe seja meu representante se eventualmente eu estiver em coma, se eu não puder responder por mim, se eu não estiver consciente ali. E ele pode exercer, eu estou dando esse poder e a legislação autoriza dele estar respondendo pela minha vontade. Então, eu não falei nada de ser testemunha de Jeová ou não. Ele vai falar, não, ela é testemunha de Jeová, não vai submetê-la à transfusão. Então, aqui entra a figura ainda de um terceiro. Olha como fica, se já era atrapalhado, agora fica mais ainda. Doutora, só complementando, eu tenho que fazer meu planejamento cirúrgico e nesse planejamento tem que constar o quanto tempo eu acho que eu irei demorar. Estimado, Estimado. Dizendo que pode ser 100 Aí eu lhe pergunto, no meu aviso de cirurgia, isso precisa constar também ou não? Sim, também. Não, minto, aviso de cirurgia para o hospital. Sim. É isso? Não, porque eles vão solicitar, sempre tem que planejar. Você tem que alugar. Você está falando de locação ou você ali do. Eu vou operar no hospital do Guilherme. Não Quando faz eu vou parte- marcar a minha cirurgia, no meu planejamento está lá, que eu vou demorar 7 horas, eu vou lá e boto minhas justificativas. Quando eu faço o meu aviso de cirurgia, eu preciso colocar isso no aviso ou não preciso? Eu creio que isso seja mais cauteloso se colocar. A gente está falando de hotelaria tão Hotelaria, somente, né? sim. Não faz parte do corpo clínico. Para sim. resguardar tanto o hospital quanto o cirurgião. Ambos. E aí a documentação do hospital, igualmente, pedindo planejamento. Então, Porque é responsável tanto quanto o cirurgião que vai executar. doutora, olha só, eu entendi essa questão do planejamento e para nós isso é extremamente importante. Mas vamos imaginar por um instante que esse planejamento seja um pouco não verdadeiro, tá? Como é que o hospital tem que se comportar? Então eu recebo um planejamento dizendo que vai ser até 6 horas e isso não é respeitado. Denuncia para... Primeiro, Processo médico. Ele mentiu. aqui, como corresponsável também pelo procedimento, eu questionaria ele sobre aquele planejamento dele. Eu colocaria até uma etapa antes da aceitação ali. Eu vou ver qual Uma justificativa. uma justificativa. E aí, se não for plausível, não autoriza. Não autoriza porque é a sua responsabilidade. Já veio o planejamento, está acontecendo a cirurgia, tá? E Comissão. passou 2 horas depois do planejado. Primeiro passo, as comissões obrigatórias dentro do hospital. Primeiro vai para a comissão para verificar onde foi o problema, a problemática. Porque esse planejamento já deveria ter sido entregue antes e verificado. Não, foi entregue. Só que ninguém a viu. cirurgia aconteceu e não foi respeitado o que foi dado e planejado. A fraude. Denuncia. Você sabe que isso não é tão simples para o hospital, né? Se isso o Guilherme, veja Tira bem. ele do hospital. Você tem que pensar como gestor, não como médico. Se você é dono de um hospital e aquilo está sendo... Por exemplo, eu vou lá operar e eu falo que vai demorar 2 horas e passo 3. É uma coisa. Agora, eu vou lá operar 5 vezes, as 5 vezes eu passo. Essa é a tua preocupação. Porque a tua comissão de ética médica do hospital, a comissão interna, ela vai te proteger. Ó, isso aqui foi um caso ocasional, o Zé Otávio fez só isso daqui, então não é um caso comum. Agora, quando há fraude, aí é outra coisa. É que o tempo é relativo, né? Se eu tenho uma situação, né, eu estou falando como gestor, tá? E ele, pela complexidade da cirurgia, que pode ser algo plausível, né? Eu não posso levar isso a ferro e fogo. Claro que não. Né? Mas a gente não pode falar de algo recorrente. Aí eu entendo. Aí é outra conversa. E o gestor do hospital pode interromper a cirurgia? Por exemplo, eu falei que eu vou fazer uma lipoderme mama em 5 horas. Eu estou lá com 5 horas de cirurgia e vou começar a mama. Ele tem autonomia para chegar e falar, não, você não vai operar a mama? É plausível que... Aí eu pergunto tecnicamente, é plausível que demore isso? Para você fazer um planejamento Sim, é de uma plausível, pessoa... mas existe uma resolução agora onde eu não posso passar de 6 horas, eu posso ter problemas com isso. No planejamento não passa de 6 horas. Não vamos levar aqui a ferro e fogo, no sentido, deu 6 horas, gente, já vamos correr então, porque senão a gente vai ter problema. Então, claro, eu já sei, eu sou um cirurgião que demora 10 horas, mas sei que tem a regra e eu coloquei lá que eu faço em 6.
Eu enganei o hospital. Então, o que eu posso denunciar, que o hospital pode denunciar, eu já entendi. Mas eu estou falando ali no momento da cirurgia. Está lá quase 6 horas de cirurgia, percebeu, opa, esse cirurgião falou uma coisa para mim e não fez. Eu, como dono de hospital, como gestor de hospital, eu posso chegar e falar, não, agora você para, eu não te autorizo a operar a mama e você pare a cirurgia? Só para entender, ó, ela fez o abdômen, entendi. mas a mama não começou. Eu entendi. Pode proibir de começar a mama? Eu não vejo essa autonomia em cima do profissional ali, porque a gente teve todo... Você está pensando no profissional, você está pensando no CRM aqui, de uma resolução. Agora vamos falar de lei. A gente teve anteriormente o que a gente passou para o paciente, qual era o planejamento, qual era a expectativa dele. Você vai sair do CRM, de uma resolução, e a gente está desrespeitando aquela autonomia. Estou partindo do pressuposto que ninguém mentiu aqui. Tá? Não teve fraude. Então, já foi planejado aquilo e era plausível se fazer naquele tempo. Agora, se mentiu, aí é responsabilidade criminal, civil, Perfeito. enfim. Ó, Não interrompe, não interrompe. Raul, Não. se o meu planejamento vier escrito 8 horas, o que eu devo fazer com essa autorização cirúrgica como hospital? O artigo 11, que a doutora Karina falou primeiro, é o artigo 11 da resolução. Ele prevê as excepcionalidades aqui. Casos excepcionais que, mediante justificativa técnica fundamentada, demandam avaliação diferenciada, poderão ser previamente submetidos ao diretor técnico da instituição de saúde. Tá? O médico demorou 8, 10 horas. Qual é a implicação? Se tudo deu bom, não deu... O paciente não vai reclamar que a cirurgia demorou 2 horas a mais. Concorda comigo? Agora, em tendo havido alguma intercorrência, pode não ter causa nenhuma, relação de causa e efeito com o tempo da cirurgia. Mas isso pode ser utilizado. E para o julgador, peraí, o CREMESP não falou que são 6 horas? Por que ele operou durante 7 horas e meia? Então teve uma parada. Não tem nada de tempo cirúrgico, mas pode ser atribuído, isso pode agravar, pode pesar na caneta do juiz, certo? Enquanto hospital, você pode ser contra ou a favor da resolução. Não interessa, ela está no mundo jurídico. Então, se ninguém entrar com uma ação na Justiça Federal para questionar a legalidade dela e um juiz federal suspender a eficácia dela, no estado de São Paulo ela está vigindo. Então, tem que ser respeitada. Então, enquanto hospital, orientar os médicos cirurgiões quanto a isso. E qualquer excepcionalidade, o caso do implante capilar, tem que ser comunicada ao diretor técnico do hospital. Perfeito. Mas vamos lá. Desculpa insistir nessa pergunta. Veio um planejamento de 8 horas, não de 6. Eu devo barrar essa cirurgia? Antes da cirurgia. Mas tá um dia antes. Aqui está formalizado. Está justificado. Está justificado. Então eu Aí ignoro o ato diretor de 6 técnico horas. tem que avaliar se aquela justificativa é plausível ou não. Então, O problema, na realidade, eu entendo o que ele está perguntando. E é o que você está falando, Raul. Se o cara marca 8 horas e ele entrega para você uma justificativa, olha, eu vou fazer isso, eu demoro, eu sou João Lento, mas a paciente está bem, ela está normal, ela está tranquila. E você, como gestor, e o seu corpo clínico, como teu orientador, concordam que está plausível essa justificativa? Não tem por que você impedir. eu estou falando antes. Então, antes. A justificativa vai É para sempre você. antes, não é Ok. depois. É sempre Então, antes de você. Tudo bem, está justificado e eu ignoro a lei de 6 horas. Não, Está ele justificado Tá que justificado. vai passar 2 horas e tudo bem, então. Tudo bem, desde Só que, que essa justificativa seja entendível. Agora, o diretor, uma vez tendo acatado a justificativa, ele passa a se responsabilizar pela plausibilidade dela Então também. vai ser bloqueada essa cirurgia. A verdade é que eu te falei. Olha aqui, ó. O diretor técnico artigo agora... Artigo 9º. O diretor técnico da instituição de saúde deverá adotar medidas administrativas, organizacionais e assistenciais compatíveis com o cumprimento dessa resolução. Parágrafo único. O diretor técnico da unidade de saúde, no âmbito
das atribuições escritas nesta resolução, responderá perante o Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Civil e criminalmente, não. Não, eticamente. Eticamente. Essa resolução ela não tem poderes penais criminais. Pode ser usado no civil como prova. Houve uma intercorrência, houve uma sequela, houve um dano ao paciente e a cirurgia demorou 9 horas. Embora o dano não tenha relação de causa e efeito, pode invocar. Desobedecer uma prescrição técnica do Conselho Regional. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade aqui, mais uma vez, na cidade regional São Paulo, presidente Abel, com os amigos Zé Otávio, parabenizar a excelente exposição ao canal, doutor Helder, doutora Karina. Eu vou iniciar uma questão com o professor Raul Canal. Muito sabemos da dificuldade na prática, às vezes, do termo de consentimento livre esclarecido, principalmente dos profissionais com mais tempo, que não tinham hábito, enfim. Doutor Raul, o senhor acha que, dos aspectos práticos, agora, com a positivação em lei, os termos, principalmente aqueles mais genéricos, eles precisam definitivamente ser repensados? Explico, ou seja, agora falamos em processo decisório, convencimento que ele foi exercido e consentimento de fato. Ou seja, os modelos de termos de consentimento precisam ser especialmente pensados nessa elaboração. E outro aspecto seria, muito frequente o uso de recursos como softwares e, hoje em dia, a inteligência artificial na demonstração para esse paciente. Se, em algum momento, esse paciente nos disser que esse consentimento foi influenciado por esses artífices, eu posso ter uma mácula na validade desse termo de consentimento? Nós elaboramos com 700 modelos de termos. A nossa equipe elaborou. Coordenação do doutor Helder, doutora Fabiana, doutora Karina contribuiu também. Então, tem para tudo que é... Eu, particularmente, a gente fez porque era um pedido do mercado. Eu sou contra. Eu acho que um termo, às vezes, com 3 ou 4 linhas, específico para aquele paciente, tem mais validade do que um termo de 10 laudas, que o paciente, todo mundo sabe que ele não leu. É como bula de remédio. Quem é que lê bula de remédio? Quem lê não toma o remédio, não consome, vai decidir tomá-lo. Então, eu acho um termo mais específico. Nós estamos revisando todos os 700 termos agora, adequando ao texto do Estatuto do Paciente. Devem ser publicados daqui a uma semana ou 2. Estão quase prontos. Entretanto, existem alguns softwares agora de atendimento que ele transcreve. Eu vi um agora... Eu falo Curitiba porque eu conheci um camarada espetacular de Curitiba que está fazendo coisas maravilhosas, inclusive esse intérprete de Libras. Então, você está conversando com o paciente e toda a conversa, perguntas, respostas, transcreve em texto. No meio da consulta, a secretária entra: doutor, aceita um cafezinho? Sim, eu aceito com açúcar. Ele é inteligente, ele não anota isso, porque ele entendeu que aquela conversa está fora da consulta médica. Todo o resto ele anota. Perfeito? E ainda te chama atenção. Entende? A gente está só nisso. Doutor, ele te dá sugestão. Você esqueceu de pedir tal exame, não seria bom pedir? O termo, isso é um termo de consentimento. Então, se você conversar com o paciente, saber quais são os medos que o paciente tem, certo? Tirar as ilusões, tirar as falsas expectativas, trazer a expectativa dela para a régua adequada, explicar os riscos, isso ficar registrado lá, vale, embora não tenha lá PCLE, é um termo de consentimento, embora acolhido de forma verbal. O importante que o paciente entendeu e que foi específico. Você é tabagista, você pode ter necrose de tecido, vai ter uma cicatrização complicada, vai ter isso, vai ter aquilo, porque você é tabagista. Você não quer adiar a cirurgia por 6 meses e voltar depois. Não, doutor, eu quero assumir o risco. Eu vou tentar reduzir, mas quero fazer a cirurgia. Isso é um termo de consentimento livre e esclarecido. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é queloide. Olha, você tem a pele muito branca, não tem melanina, a possibilidade é pequena. Entretanto, vou te mostrar umas hipóteses de queloide em pessoas até albinas, que pode acontecer.
Meu medo é cicatriz. Impossível que ele vai ter cicatriz. O teu comportamento no pós-operatório imediato pode mitigar a possibilidade ou melhorar a qualidade da cicatriz. Sem cicatriz não tem cirurgia. Então, se você falou isso e registrou, mesmo com a caneta hoje, e o paciente assinar aquilo, mas com esses softwares agora, fica muito mais fácil. Você não precisa mais estar digitando e nem escrevendo. Olhando no olho da paciente, esclarecendo e está registrando. E mais do que isso, registra em texto e registra em vídeo e áudio também, uma eventual prova futura. E aproveitando o gancho, o termo de consentimento informado hoje, existem alguns softwares em que você manda para o paciente, ele recebe em casa e ele assina por via digital. Isso é válido? É válido. É válido. Agora, esse que eu digo agora, que é uma conversa onde está registrado as tuas expressões faciais, a expressão facial da paciente, isso convertido em texto com nível registrado, é uma prova indubitável. Como é que pode? Não, ele não me esclareceu, ele não disse, não falou que eu não podia, que eu não tinha parado de fumar. Não perguntou o tipo de diabetes, perguntou. Não perguntou o nível de glicemia, perguntou, está aqui registrado. O juiz do lado, né? Exatamente. E por fim, doutor, sobre o aspecto do vício eventual de consentimento, ou seja, o paciente alegar que foi influenciado por artífices como inteligência artificial, softwares, é um risco, um zelo a mais que o colega deve adotar na cirurgia plástica, principalmente, o senhor acha? Você fala em não usar inteligência artificial? Não, aquele colega que usa de forma exacerbada e acaba levando a um consentimento, por vezes, alegadamente viciado desse paciente, que teria sido convencido de algo não real. É o que eu vou puxar a régua da expectativa, sobretudo. Na plástica, é a régua da expectativa. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, trazer isso para a realidade. Inteligência artificial é bom, é maravilhoso, mas tem que ser usada com moderação, igual ao medicamento, igual ao álcool, entendeu? Senão, você vai usar a inteligência artificial e vai criar em si próprio uma burrice natural, que pode não ter cura depois, entendeu? Então, você não pode substituir o teu conhecimento, a tua experiência, o teu discernimento, a inteligência artificial é para te auxiliar, é uma ferramenta, não para substituir. Perfeito, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que muitos têm dúvida, porque hoje a gente faz termo de consentimento e a gente faz contrato de serviço, né? São coisas diferentes. E uma não substitui a outra, né? Deve ser feito as duas. Como que é visto, se é possível fazer isso, e como seria visto, diante de um processo, eu colocar no meu contrato um termo de sigilo em caso de judicialização com a paciente? O sigilo é propriedade do paciente. Eu não vejo com bons olhos isso. Não. Viu? Eu acho que isso é derrubável judicialmente. Não sei se seus colegas concordam. Porque o sigilo médico, o termo começa errado. O sigilo é do paciente, não é do médico. O médico é o guardião. O sigilo está acautelado com ele. Mas o segredo é do paciente, o segredo não é dele, né? Então eu não posso. Veja bem, sigilo bancário, né? O banco não pode divulgar a minha movimentação. Agora, eu posso divulgar. E como é que o banco vai colocar um termo que eu não vou divulgar a minha movimentação se a informação é minha? Sigilo fiscal. Eu posso pegar a declaração de renda e publicar nos jornais, publicar no meu site, né? Aberto a declaração de renda. O sigilo é meu. Não é da Receita Federal. A Receita Federal é a guardiã do meu sigilo fiscal. O banco é o guardião do meu sigilo bancário. Mas o sigilo é meu, não é do banco. Eu pergunto isso porque a gente acaba vendo muitos colegas sendo expostos em rede social, mesmo sem ter culpa e sem ter erro mesmo, né? Então, a gente não tem nada a fazer quanto a isso. Olha, exposição em redes sociais, a SBCP tem desde o tombo, numa parceria conosco, nós que criamos isso, o gerenciamento de crise. E a boa notícia é que esse ano tem 100% de êxito. Tá? No ano passado foi 97%. Esse ano nenhum caso nós perdemos. E não são poucos casos. É mais de 10 por semana. Mais de 10 casos por semana. E o que é a vitória? É derrubar uma postagem, e hoje em dia a gente consegue, notificando o próprio Instagram, a própria Meta, sem ordem judicial. Você, enquanto médico exposto, você notifica, a própria Meta derruba a publicação. E se é um paciente reincidente em expor o médico, eles podem até, como é que chama o termo? Tem um termo, pode banir. Pode banir da rede social, certo? O Instagram, a Meta não quer ser processado.
Então, 100% de êxito. Record, Rede Globo, Revista Veja, Google Meu Negócio, Instagram, Reclame Aqui, até do News Brasil nós já conseguimos tirar. Conseguimos. Favalli teve uma causa dele que ele conseguiu tirar do News Brasil. Certo? Então, a difamação hoje, e isso é gratuito, gente, para todos os cirurgiões plásticos do Brasil, filiados à SBCP, não custa nem um centavo. Até serviço de psicólogo, Daniele. Eu até acho, Abel, a SBCP, eu falei isso com o doutor Sampaio, na Jornada Paulista, aqui que nós nos encontramos. Eu acho que a doutora Daniele, alguém me falou, como é que eu aciono isso? Os cirurgiões plásticos não estão sabendo, então está faltando competência de chegar para todos os cirurgiões plásticos saberem que existe esse serviço. Então, tem mais medo do influencer digital hoje do que do juiz. Porque a condenação aqui é automática, é liminar. 100% de êxito, Tatanelli. 100% de êxito. Então, uma pergunta. Bom, o Dr. Raul Canal acabou de quebrar um sigilo meu, né? Até agora ninguém sabia que eu tinha tirado alguma coisa do Jus Brasil. Muito obrigado. Para ver que você estava sendo injustiçado. Como? Ah, sim, com toda certeza. Mas, bom, por falar do Dr. Raul Canal, faz um tempo que eu conheço e teve até uma reunião em Brasília de uma convenção dos colaboradores e ele proferiu uma frase célebre que eu proferi para ele. A gente sabe o peso do martelo quando a gente vira prego, entendeu? Então, a partir disso, né, de tantas marteladas, né, doutor Raul, eu me debrucei muito nessa questão de como progredir com os meus pacientes, ficando muito atento às normas éticas, principalmente, né? E do meu entendimento a respeito do estatuto do paciente, é o que o doutor Raul Canal ou o doutor José Otávio falou. Quer dizer, se o médico é ético, ele não está preocupado com o estatuto, né? Porque ele vai ficar atento a todos os processos de produção de documentação, prontuário, termo de consentimento informado e tudo mais, né? Complementando aí que a doutora Karina falou a respeito de onde começa a contar o tempo, né? Do que eu entendi do estatuto do paciente, tem uma parte lá que fala para entendimento do tempo a partir da incisão até o curativo, da primeira incisão. Então, eu fiquei muito atento a essa questão quando uma paciente operou comigo ontem, né? Quer dizer, tem o tempo de sala, que é o tempo que o paciente entra na sala, tem o tempo de finalizar a anestesia e tem o tempo que a circulante começa a contar o tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico da circulante é diferente do tempo que está no estatuto. O tempo da circulante tocou na paciente, ou seja, a minha instrumentadora está arrumando lá o campo cirúrgico e tal, para ela começa a contar o tempo. Então, eu fiquei muito atento a isso e registrei na descrição cirúrgica. Eu ia fazer uma lipoaspiração, abertura dos portais. Coloquei o horário que eu fiz a abertura dos portais, porque a gente tem que estar atento ao que está no estatuto, né? O que está positivado na lei, né, doutor Raul? E o meu entendimento de justificativa, eu não acho que, assim, supostamente, né, humildemente achando, que seja a justificativa antes de levar o paciente, o planejamento para o hospital. Eu acho que a justificativa que se refere, ou pelo menos parte dela, é a justificativa que você faz quando você está no intraoperatório. Você está fazendo uma cirurgia combinada, onde você tem cirurgias mistas, estética e reparadora. Por exemplo, fazer uma lipo com abdominoplastia. Tem diástase, tem hérnia, tem dificuldades que existe daquele procedimento
que prolonga o seu tempo de cirurgia além do planejado de 6 horas. Isso tem que estar muito bem documentado no ato operatório. Não é só descrever o que você fez, é descrever as dificuldades que você fez, uma hemostasia prospectiva que você faça, que você tenha dificuldade, ou seja, as possíveis intercorrências dentro do ato cirúrgico tem que ser documentada no meu entendimento. Artigo 9º da resolução. Eu falei aqui no planejamento, artigo 11, o artigo 9º também são as excepcionalidades intraoperatórias, intercorrências intraoperatórias. Não estava no planejamento. É o artigo 9 da lei, mas tem que relatar depois por que ultrapassou. Exato, porque assim, essas intercorrências são intercorrências possíveis segundo a literatura médica, né? Agora, tem outras intercorrências que vêm ao encontro do estatuto, porque o estatuto não é só de direitos, tem uma parte que fala de responsabilidades do paciente. E a diligência informacional é um documento que sela um ato de confiança recíproco, é bilateral. Então, a diligência também da paciente, por um acaso, ter omitido uma omissão qualificada, né? Quer dizer, é uma negligência informacional, por exemplo, se fez uma cirurgia prévia, se fez uma lipoaspiração prévia e não documentou, isso também tem que ser levado em conta no que diz respeito à questão da omissão do paciente, onde isso tem que ser muito bem percebido e certamente vai desviar o nexo de causalidade da cirurgia para o dano para a culpa da vítima. Quer dizer, a negligência informacional, que o médico não foi avisado e ele encontrou alguma coisa que prolongasse o ato cirúrgico diante daquela negligência informacional. Então, a documentação que a gente sempre escutou na faculdade, que o prontuário e a defesa do médico, agora está muito mais pungente. Porque o que eu entendi também do estatuto é que tirou o paternalismo do médico sobre o ato médico e deu mais autonomia do paciente participar. Mas, segundo o filme de Homem-Aranha, tem uma frase que também me vem assim muito pungente, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Na medida que o paciente assume uma autonomia, ele também assume as suas responsabilidades. E antes da gente falar no que o paciente pode processar o médico, a gente tem que elevar o quanto o médico pode ser protegido. Perfeito. Ele vai ser protegido no que ele documentar. Obrigado pela participação, viu? Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta que eu acho importante. A doutora Cana falou muito bem e que é uma coisa que tem me preocupado bastante, que é o chamado fogo amigo. O que é o fogo amigo? É justamente a situação em que uma paciente operada pelo Dr. José Otávio vai no meu consultório com alguma coisa que não deu muito certo, que porventura ela não gostou, que precisa fazer um refinamento. E eu, ao invés de dizer a essa paciente que eu também tenho essas complicações, para ganhar essa paciente, eu acabo afundando o Zé Otávio. Não, mas isso aí foi horrível, não coletou secreção, não entrou com antibiótico, esse médico Enfim, eu tenho visto muito isso, principalmente nos cirurgiões mais jovens. Não, de você não. Então, isso é uma coisa que tem me chamado muito a atenção. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Eu vejo hoje que o fogo amigo é um problema muito sério na nossa especialidade. O colega, para crescer, para aparecer, ele acaba muitas vezes denegrindo a imagem de um profissional excelente, simplesmente pelo prazer de querer aparecer. Essa questão, antigamente, eu não vou saber qual a resolução do CFM, mas era o Código de Ética, acho que foi um dos primeiros. Isso era considerado infração ética, essa crítica em relação a essa infundada. E ainda hoje a gente tem a questão da imputar a responsabilidade a terceiros. Isso ainda continua sendo uma infração ética, mas
talvez, a depender de como foi falado esse fogo amigo, a gente pode não conseguir enquadrar ali. Eventualmente, se ele for ouvido, eu estou falando só da questão jurídica aqui, nem estou entrando na questão moral, que aqui é óbvio que a gente, com certeza, tem o mesmo entendimento. Mas a questão do CRM, muitas vezes, a depender de como foi dito, relatado aquilo, se eventualmente aquele profissional também ficou nos hospitais. Eu quero saber quais foram os profissionais que atenderam determinado paciente. Aí o hospital vai lá e manda aquele rol. Se, porventura, um deles comenta, de repente um instrutor está perguntando, mas a paciente ali na denúncia disse que foi através da sua análise que verificou ali o que o outro colega fez. Sim, isso foi da responsabilidade daquele colega, ele fez errado aquele procedimento, cabia a ele ter feito isso. Entretanto, ao mesmo tempo, ele só criticou e não fez, posteriormente, a eventual coleta ali daquela secreção, a título que a gente está conversando. Então, e aí isso vai ser responsabilizado dentro desse artigo. Mas antes tinha essa questão do falar por falar, denegrindo a imagem do profissional. Deveria ter, na minha opinião, continuar, na verdade. Ok. Obrigado. Prosseguir aqui com o Dr. Helder e até trazer um aspecto muito salutar da exposição sobre os acordos extrajudiciais. A formalidade, que muitas vezes os colegas acabam esquecendo, né, doutora? E aquela frase antiga, quem paga mal, paga duas vezes. Né? Eu acho que é uma grande verdade nesses casos. E um outro ponto que chamou a atenção, realmente, que o doutor trouxe, com a positivação agora de aspectos que já eram bem incrustados nos direitos dos pacientes, tanto no Código de Ética como na Constituição, enfim, acaba trazendo um holofote maior, né? Ou seja, em relação aos direitos dos pacientes e, obviamente, aos deveres do profissional médico. Doutor, acho que seria um exagero a gente dizer que esse estatuto do paciente, em algum grau, é um estatuto dos deveres do médico também? Posso só acrescentar uma perguntinha do chat aqui para já colocar? Estão perguntando se acordo é confissão de culpa. Eu falei na apresentação... Pode falar? O acordo, por si só, ele não é assunção de culpa. Ao fazer o acordo, quando a gente constrói a narrativa, não há o reconhecimento que houve negligência, imprudência ou imperícia. Então, fazer o acordo por si só não implica dizer que houve o reconhecimento de culpa. Geralmente, a narrativa é no sentido de que a paciente ela tem uma insatisfação subjetiva, tá? Que não figura erro do médico, e, a fim de melhorar a experiência dela enquanto paciente, as partes concordam em colocar fim à relação mediante o pagamento de uma importância. Aí, assim, a gente já fez acordo no sentido de o médico paga direto para o hospital, o paciente quer refazer, o paciente quer o dinheiro de volta. Então, como é um direito teoricamente disponível, pode-se fazer, tem um lastro maior para que as partes acordem o que for mais razoável, mas não implica em reconhecimento de culpa. Tá? E o que você perguntou, Rodrigo, eu penso que, como o Zé Otávio falou, para o médico que já segue a legislação, para o médico que está preocupado, de fato, com a sua relação com o paciente, de ter um paciente que vai aderir ao tratamento e que vai ser consciente das intercorrências, eu penso que nada muda. Isso vem reforçar, unificar esse arcabouço legal, no sentido de trazer mais visibilidade. O paciente ele passa a ter um pouco mais de divulgação e um pouco mais de consciência dos direitos dele. Então, que pese estar no Código de Ética Médica, como o Favalli falou, isso vai trazer para o paciente uma possibilidade maior, um conhecimento maior de participar da decisão. Então, eu vou fazer uma cirurgia. Se eu sabendo desse risco, eu vou optar se eu quero ou não, se eu estou disposto a correr esse risco ou não. Por exemplo, cicatriz, como o Raul falou. Uma cirurgia plástica é impossível fazer. Uma cirurgia sem ter cicatriz. O paciente ele troca uma insatisfação do corpo com relação à forma, então, por uma cicatriz. Então, eu vou ter um corpo que, de roupa, de determinada maneira, eu vou ter uma forma melhor, mas eu estou consciente de que eu vou ter uma cicatriz.
E se ele não concorda com isso, ele decide em não submeter ao procedimento. Então, eu penso que acho que essas são as mudanças no sentido de aumentar essa autonomia do paciente. Do médico cada vez mais respeitar a decisão do paciente, diminuindo esse paternalismo. Perfeito. Só para complementar o acordo, vou fazer um acordo com o paciente, eu não caracterizei imperícia, imprudência, negligência, e quero fazer por uma insatisfação do paciente para não ter problemas no futuro. Eu estou coberta pelo meu seguro de responsabilidade civil? Ele vai pagar esse acordo? Olha, isso vai variar de apólice para apólice, mas a maioria das apólices elas não prevêem esse tipo de cobertura. E é assim, talvez o Raul possa falar melhor, mas é assim, por que eu vou cobrir, por que eu vou pagar por um processo, por um acordo, que eu sei que lá ao final, mesmo que eu tenha as despesas de um processo, eu vou ser vitorioso. Então a gente fala assim, por que você vai fazer um acordo com o caso que você tem 99% de chance de ter ação julgada improcedente? Então você vai perder a chance de provar que não fez nada de errado. Então, para as seguradoras, isso às vezes pode... A gente já teve alguns casos em que o médico, antes mesmo da ação, o paciente fez a queixa, o médico já se arvora e fala, eu quero devolver, e no sentido e pedindo que a seguradora cobrisse. Não há justificativa para essa cobertura, uma vez que eu entendo que se a gente seguir o processo, e instruir o processo e deixar ser julgado, a gente vai ter um êxito. Então, e se a seguradora entender que talvez tenha imperícia? Tá? Diferente do que o médico está achando que não tem. Ele pode promover o acordo? As apólices, de uma forma geral, cada apólice tem o seu clausulado. Elas prevêem que o acordo só mediante a autorização prévia da seguradora. Tá? Nós tínhamos um caso recente, interior do Paraná, uma lipoaspiração que a consequência, uma paciente jovem, 26, 27 anos, ficou cega. Cega após uma lipoaspiração. Ela queria um acordo de R$800 mil. A apólice da cirurgia plástica era de 500. E nós conseguimos um acordo de 400 e a Chubb pagou. A seguradora Chubb autorizou o acordo e pagou. São poucos casos. Eu tive um caso no interior do Mato Grosso, era um caso de um ortopedista, cirurgião ortopédico, certo? O problema de uma prótese no joelho do paciente, e ele é candidato a prefeito. No período ano eleitoral. Ele era candidato a prefeito do município. Esse acordo eu autorizei e a Anadem bancou, porque a oposição ia usar aquele caso dele, houve uma negligência muito grande dele realmente, e ia comprometer a eleição dele. Nós autorizamos o acordo. Não foi um acordo tão grande assim. Nós e ele se elegeu prefeito. Então, cada caso é um caso analisado. Então, as apólices prevêem que o acordo, você não pode fazer o acordo e mandar a fatura para a seguradora. Certo? Tem que ter autorização prévia. E cada caso é tratado com as suas peculiaridades, inclusive regionais. Talvez esse caso da cegueira em São Paulo teria outra repercussão. Era um caso no interior do Paraná. A médica ia inviabilizar a carreira dela, talvez com esse caso levado a público. E não saiu no Instagram, não saiu nem em periódicos ou rádios, emissoras da cidade. O caso foi tratado com sigilo, inclusive no acordo houve o cumprimento do sigilo, com uma multa de R$1 milhão. Quem faz o acordo é o médico com a paciente, a seguradora pagou a fatura. Ah, sim, lógico. Nós redigimos isso. Com homologação judicial, processo sob sigilo de justiça, segredo de justiça. Sempre homologação judicial. Normalmente, quando se faz um acordo verbal com a paciente, ou num papel de pão, ele vai voltar depois e dizer, olha, tanto estava errado que fez o acordo. Então, sempre leva a homologação judicial. Quando o juiz homologa, faz trânsito em julgado. Aquele fato não pode mais ser questionado judicialmente. Finalizo aqui para a doutora Karina, muito na esteira da apresentação excelente sobre evoluções desfavoráveis e responsabilização. Se a gente lembrar em alguns aspectos, o Estatuto dito do Direito dos Pacientes, ele traz também deveres, né, a esse paciente. E nesse aspecto, eu indago se a doutora não entende que, naqueles casos em que houve um inadimplemento claro, né, do segmento das orientações pós-operatórias, algo que é expresso como dever do paciente
nesse desfecho. Por exemplo, uma paciente que se recusa a usar malha, que não vem para o curativo em tempo orientado, que acaba não fazendo uso das medicações preconizadas e cursa com uma evolução desfavorável relacionada a essa má adesão do cuidado, se isso não pode, de certa forma, até sobre o manto, inclusive do estatuto do paciente, fortalecer as teses defensivas desse cliente. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. A gente tem até um nome técnico, excludente de responsabilidade civil, a gente utiliza. E aqui, no comecinho da sua pergunta, até anteriormente, quando questionado se um direito do paciente automaticamente cria uma obrigação para o profissional. Estávamos discutindo isso, acho que essa manhã, sobre a lei, porque é tudo muito, muito novo, então essas indagações vêm em mente naqueles momentos mais inoportunos. E a discussão era, todo direito, eu lhe pergunto, todo direito que eu tenho gera uma obrigação na vida civil em relação a terceiros? Não creio que sim, de forma absoluta não. Não. Então, não é porque eu tenho um direito que gera automaticamente uma obrigação por sua parte. Então, aqui é a mesma conversa. Eu, como paciente, tenho o direito a ter o prontuário de forma gratuita, sem ser onerado ali as cópias. Eu tenho esse direito, mas eu nunca exerci esse direito, eu nunca solicitei esse direito, eventualmente, perante um hospital. Não é porque eu tenho esse direito que você, na condição de hospital, de consultório, enfim, tem a obrigação de, sem o exercício da minha subjetividade, do meu desejo de ter aquele prontuário, me entregar. Então, entendo também com veemência isso, que não gera automaticamente essa obrigatoriedade. E mais em relação a essa questão da não adesão, a gente está falando aqui da excludente. Perfeito. E na pior das hipóteses, imaginando algo intermediário, eventualmente que não cumpriu parcialmente, mas também, ao mesmo tempo, não foi prescrito um antibiótico adequado. Vamos por esse lado, uma parte foi culpa da malha, não queria utilizar. A malha, por outro lado, também teve um outro problema por parte do profissional mesmo. Aí a gente fala da culpa concorrente, que daí a gente tem atenuante ali em relação à responsabilidade civil, eventualmente um dano moral, ele pode ser reduzido porque teve essa coparticipação ali do paciente no prejuízo, no dano do paciente. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Não está seguindo as orientações médicas adequadamente. Não está usando cinta, não está comparecendo nos retornos. O simples registro em prontuário disso já é o suficiente? O registro em prontuário é o principal, mas também pode ser feito, e a gente faz, a ANADEM também faz isso, os escritórios, faz uma correspondência para eles dizendo que tinha, eventualmente, uma consulta, 2 consultas, que não compareceu. Faz essa notificação, manda pelo correio, eu ia falar telegrama, não, pelo fax. Né? Pelo amor de Deus. Eu mandar para o paciente através do WhatsApp adequado. É o suficiente? O WhatsApp, a gente pode ter dúvidas aqui. O fax é mais seguro. O fax. Aqueles que têm a bobininha ainda, né? Depois se destaca. Eu queria só aproveitar esse gancho que foi colocado aqui. A paciente sumiu, ela tinha retorno, sumiu, 6 meses de pós-operatório. Aí ela aparece, ela manda avisar que ela não voltou, porque ela ficou insatisfeita com o seu resultado, que ela já operou com outro, né? Mas ela quer lhe processar, ela já operou, ou seja, aquilo que causou insatisfação já não existe mais. Como fica aí a situação? Igualmente, o registro no prontuário. Ela não compareceu, porque ali tem, antes de operar, aliás, já sai do hospital ali com a próxima consulta e sucessivamente. Então, vai estar ali, já estava marcado. Eu tenho registro isso em consultório de que deveria ir. O administrativo, porque você não vai parar, paciente não foi, deixa eu já lá anotar no prontuário. Não, ninguém faz isso. Mas já tem o registro ali administrativo e ali, quando ela voltar, se ela voltar, faz esse registro que ela está retornando e ela não foi no pós-operatório, não
enfim, não fez aquele acompanhamento e está reclamando do resultado, enfim, do que aconteceu efetivamente, e foi explicado que não pôde fazer o acompanhamento, que não sabe o que, de fato, ela fez durante aquele período. E, igualmente, não, aqui nesse caso, eu digo não aceite de sobremaneira qualquer tipo de acordo, porque não pôde fazer aquele acompanhamento, não sabe de nada. Sumiu. Agora, Só complementando, eu penso que nesse caso é de extrema relevância a questão da documentação fotográfica. Tá? Isso é extremamente importante, porque nesse caso que a paciente ela abandona o tratamento, ela se submete a um novo procedimento contra o profissional, o que vai ser o determinante, decisivo nessa questão, vai ser a documentação fotográfica. Você conseguir comprovar para a perícia que eventualmente for feita qual foi o estado em que você entregou a paciente. Então, se você tem ali a documentação fotográfica do período em que ela esteve em acompanhamento, você consegue dizer se o resultado que ela estava se queixando é razoável ou não, se a queixa dela tinha fundamento ou não. Então, acho que nesse caso, o que vai ser determinante é ter a documentação fotográfica que vai te permitir voltar, vai permitir que o perito ele possa analisar concretamente a queixa do paciente. Porque a partir do momento que ela se submete a uma cirurgia com outro profissional, esse profissional ele vai estar assumindo a responsabilidade por aquele procedimento. Então, se você consegue provar que quando ela abandonou o tratamento, o resultado era aceitável, era ok, aí, se ela ou estava no prazo, exatamente, estava no prazo, eventual questão posterior que tenha sido causada pelo outro médico, é responsabilidade dele, de acordo com a atuação dele. Tá. Eu queria, nós já estamos no adiantado da hora, eu queria saber se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta, alguma consideração. Eu tenho uma última pergunta. Pode fazer. Por favor, Abel. Sobre o Estatuto do Paciente versus Código do Consumidor. Tem acontecido algumas situações que os advogados estão usando o Código do Consumidor e botando o hospital, tá, como corresponsável do resultado estético. Tá? O Estatuto do Consumidor ele pode ser substituído nessa situação ou não? Eu posso usar como defesa o Estatuto do paciente, né, para combater o do consumidor, ou não consigo isso? Para o caso específico, Guilherme, eu não vejo a aplicabilidade. O Estatuto do Paciente é uma lei específica. No que ela conflitar com o do consumidor, prevalece o Estatuto do Paciente, porque ela é específica. Exemplo do consumidor. Tem prescrição para o exercício do direito, no Código Civil é 3 anos, no Código do Consumidor é 5 anos. Tá? Então, o que vale para o consumidor? Os 5 anos, porque a lei dele é específica. Embora no Código Civil seja 3 anos. Exemplo prático. O paciente ficou sequelado após uma cirurgia, certo? Ele é o consumidor, ele é o destinatário final do serviço. Ele tem 5 anos. O paciente morreu. O marido, a esposa, vai entrar com processo. Ela tem 3 anos. Por quê? Ela não é a consumidora. É Código Civil. Só um exemplo prático, entendeu? Porque o sobrevivente, o cônjuge que vai demandar o processo, ele não é o destinatário final do serviço. Então, ele não está no papel do consumidor. Aplica-se o Código Civil. No caso prático teu, a corresponsabilidade do hospital, o que está se fazendo uma confusão. O judiciário contrariando a orientação do STJ. O STJ tem acordo ainda do Rui Rosado de Aguiar Dias, que morreu tem mais de 10 anos, né? Dizendo isso. A responsabilidade objetiva não é responsabilidade absoluta. Certo? Então, eu saí aqui da palestra, comi um creme de cenoura aqui que está sendo servido. Tive uma indigestão. Procurei o primeiro hospital mais próximo aqui. E lá eu fui atendido. Houve uma negligência do médico que me atendeu. E eu sequelei, eu fui a óbito. De quem é a responsabilidade? Do hospital. Eu procurei o hospital em Ibirapuera. Eu não sei se é o Pedro, o Paulo, o Zé Otávio, o Abel que vai estar lá. Quem me atendeu, eu vou me sujeitar a ele. Minha relação de confiança foi com o hospital. Se houve uma negligência do médico,
O hospital me paga e depois processa regressivamente o médico. Perfeito? Agora, eu estou aqui, tive uma indisposição. Cadê o Zé Otávio? Eu ligo para o Zé Otávio. Zé Otávio, eu estou assim, vem aqui no hospital São Luís que eu estou de plantão. Vou te atender aqui. Eu fui lá. Em relação de confiança, o Zé Otávio. Eu iria onde ele estivesse. Tem o caso específico. Paciente contrata com o cirurgião plástico e vai operar no Ibirapuera. A relação de confiança é com o cirurgião plástico. Onde ele indicasse, se o poder econômico dela suportasse, o Einstein, o São Luís, o São Rafael, ela iria onde o cirurgião indicou. Então a relação é com ele. Você vai responder pelos seus serviços de hotelaria. O equipamento não funcionou, o serviço de nutrição não funcionou, alguma coisa do hospital, do teu serviço, você responde. Pela negligência médica, mas o erro foi do instrumentador. De quem era o instrumentador? Era do Ibirapuera ou é da equipe do cirurgião? É da equipe do cirurgião. É dele a responsabilidade. O problema foi anestésico. Eu já sei que a equipe anestésica é tua no hospital. O cirurgião não leva o anestesista dele. Então, se houve um problema anestésico, a responsabilidade é do teu hospital. Então, uma coisa, responsabilidade objetiva. A outra é absoluta, que alguns juízes confundem. Qual é a diferença? O anestesista, o cirurgião plástico, responde se houver culpa. O teu hospital responde pelo dano, independentemente de culpa. Sim, ficou claro, mas realmente ainda está confuso para o judiciário. Porque a insatisfação do paciente com o cirurgião plástico, que escolheu um ambiente para operar, onde não teve problema nenhum com o ambiente, mas o juiz está entendendo que na lei do consumo, o hospital é responsável também pela insatisfação do paciente. Se você conseguir levar ao STJ, você reforma isso, tá? Reforma isso. Consegue reformar. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, os que fizeram perguntas, mas eu tenho uma final. Depois de tudo que nós conversamos aqui, eu queria saber qual seria o seu conselho, doutor Raul Canal, para os diretores técnicos. Porque, pelo que eu estou vendo, eles vão ser bastante penalizados com o estatuto. Só que acha que é isso mesmo? Não. Não é penalizado, ele é responsabilizado. Eu não sei como é que vai agir o CREMESP aqui, se talvez o doutor Rodrigo tenha alguma notícia sobre isso, ele tem mais convivência lá no CREMESP, se haverá uma fiscalização ativa nos hospitais, nos prontuários, relatórios cirúrgicos, para ver se está sendo obedecido ou não. Eu vejo implicações nisso nas cirurgias que ultrapassarem esse tempo, quando houver alguma intercorrência. Se não houver nenhuma intercorrência, eu vou reclamar só porque ultrapassou o tempo. Então, o diretor técnico, aquele médico contumaz que toda a cirurgia dele demora 10, 12 horas, tem que chamar para conversar. Ou você vai se adequar aqui à regulamentação. Eu até acho que, se for questionado judicialmente, essa resolução pode cair por terra. Eu acho que ela pode ser suspensa. Se questionar. Quem é que pode questionar? SBCP pode questionar. Tá? Algum médico pode questionar. Eu só faço implante capilar e toda a minha cirurgia demora 12 horas. Eu quero uma liminar suspender a eficácia ou a vigência dessa resolução para eu poder continuar operando, porque, juiz, se eu reduzir para 6 horas, eu vou colocar em risco a saúde e a vida do meu paciente e o resultado da cirurgia. Certo? Então, se eu tiver argumentos científicos sólidos o bastante, eu convenço tanto o juiz quanto o responsável técnico. Talvez até um questionamento nem judicial, mas se levar um questionamento para o CFM, o próprio CFM tem poderes, porque senão, veja bem, eu saio daqui, vou para Varginha, eu opero em Varginha, opero em Extrema, é uma coisa, nós não somos uma confederação como é os Estados Unidos. Isso não faz sentido, isso só tem vigência. Então, o mineiro pode demorar 8 horas. O baiano pode demorar 20, então se o paulista demora 6, na Bahia pode demorar 20. Então, eu acho que o próprio CFM, se for provocado, ele pode suspender, certo? Eu, pessoalmente, sou contra. Porque não é apenas, e aí eu falo agora como advogado que milita na área e convive com a problemática. Você tem vários outros fatores que vão influenciar.
o percentual do corpo a ser cirurgiada, a complexidade da cirurgia. Se um paciente cardíaco que está em estado de alta periculosidade pode ficar 8, 10 horas, 12 num transplante cardíaco, porque com um paciente saudável não pode ficar 7 horas. Então, eu sou contra essa resolução. Eu acho que pegou um argumento e generalizou e cria argumentos para haver mais processo. Eu acho até que pode aumentar o número de complicações, porque com certeza. O cuidado com a hemostasia vai ser menor, o cuidado... Então, assim, eu acho que a gente tem... E o doutor Marcelo Sampaio já está se mexendo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já tem uma reunião marcada com o CFM, e eu tenho certeza que isso vai ser contestado e a gente vai conseguir reverter isso de alguma forma, porque realmente eu particularmente também não concordo. Só complementando com relação à questão do diretor técnico, eu penso que uma maneira dele talvez se precaver e demonstrar alguma boa fé nesse tipo de situação é fortalecer as comissões de ética ao sinal de que houve algum tipo de manipulação com relação ao horário, qualquer tipo de questão, levar a questão para análise da comissão de ética, porque a partir dessa análise ela tem que encaminhar para o CRM, então você comprova que você está atento, que você está preocupado em seguir a legislação, e aí você passa também a bola para o CRM. A comissão de ética, a comissão de prontuário tem que estar afinada. O que está na resolução, responsável é o diretor técnico, ele tem que criar os protocolos, fazer a educação, educar os médicos, exigir o cumprimento e fiscalizar. Isso ele tem que fazer. Perfeito. Bom, curta, e direta e rápida. Bom, somando o tempo de cirurgia com o termo de consentimento informado, eu devo informar o paciente dessas 6 horas, né? Eu falei isso porque ontem mesmo, né, eu submeti uma paciente a uma cirurgia e falei para ela dessas 6 horas, que era uma normativa de segurança. Então, uma lipo, abdômen e uma mama seria convertido numa lipo e abdominoplastia, justamente para encaixar nesse tempo cirúrgico. Mesmo assim, essas 6 horas, em detrimento de qualquer variação anatômica, podia ultrapassar esse tempo. Entendeu? Então, eu devo informar a paciente, então, já que ela vai fazer parte do planejamento, tem que opinar pelo planejamento, eu devo informar a paciente dessas 6 horas. O quanto isso é um tiro no pé do cirurgião plástico ou não. Olha, se ela quiser uma cirurgia tripla, e você, olha, a tripla vai demorar 8, 9 horas, e por essa normativa eu não posso, vamos fazer uma dupla, e num segundo tempo cirúrgico, que é 6 meses, a gente faz a terceira. Agora, mesmo essas duas aqui, pode ultrapassar as 6 horas. Você encontrou uma fibrose que não havia achado nos exames radiográficos e tal. Aquilo vai dar trabalho. Qualquer intercorrência que haja aí, qualquer intercorrência, é só justificado depois no relatório cirúrgico. Isso já está no artigo 9, artigo 9º da resolução. É uma das excepcionalidades. Mas eu acredito, eu não sabia dessa notícia do Sampaio, mas eu acredito, ou a Justiça Federal ser provocada, ou o próprio CFM vai suspender a eficácia. Não faz sentido eu ter uma norma para vigir só no estado de São Paulo. Não faz sentido. Não faz sentido. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está muito preocupada com isso. E o Dr. Marcelo Sampaio realmente está atuando e fazendo com que haja essa intervenção junto ao CFM. Mais uma vez quero agradecer aos 3 expositores pelas belas apresentações, por estarem aqui conosco hoje, dando essa grande contribuição para a especialidade, doutora Karina, doutor Eldo, doutor Raul Canal. Agradecer ao meu amigo José Otávio, ao meu grande amigo Rodrigo Aloy, que fizemos junto na Câmara Técnica, acho que eu fiquei 22 anos na Câmara Técnica em São Paulo. Agradecer a todos vocês, ao Maurício, que está aqui presente, o nosso tesoureiro, a doutora Daniela Zavatini, a presença do doutor Guilherme, que gentilmente veio aqui como o outro lado, a outra ponta do problema, né, que é o diretor, e a todos que estão aqui presentes. Então, muito obrigado a todos e até a próxima reunião, que vai ser agora no final de julho. Obrigado.